Eu gostaria de começar com algumas perguntas de revisão. Se você faz parte do clube, responda lá no nosso grupo de Whats. Se não, responda para você mesmo. De acordo, levando em conta o vídeo anterior, qual é a semelhança de determinada minhoca com determinado sapo? E aí é claro que quando você lembrar dessa resposta, tente refazer intelectualmente, tente refazer na sua memória o raciocínio que a gente expôs aqui no vídeo passado. São Tomás acrescenta a essas necessárias precauções o cuidado de não pôr suas curiosidades nos objetos inferiores, em detrimento do objeto superior. Desculpe, do objeto supremo. Tiraremos disso mais adiante uma consequência importante quanto à organização do trabalho, mas antes de tudo, e aí ele vai falar algo que será o tema daqui a pouco. Só que, cuidado, tá? Quando a gente fala, não coloque a sua curiosidade nos objetos inferiores em detrimento do objeto supremo. Repare, não existe objeto, por mais inferior que seja, que não esteja impregnado do supremo. O problema é ver o objeto inferior como simplesmente inferior, ou seja, você tem uma postura inferior em relação a ele, né? Mas todo objeto visto de perto o suficiente, ele contém em si o mistério de todo o universo. Ele contém o mistério da criação. Bom, mas antes de tudo, o estudo deve preservar o lugar do culto, da oração, da meditação direta sobre as coisas de Deus. Então, assim, se você tem assistido esses vídeos aqui e você ou é ateu ou não é católico, você vai ter que ficar numa posição desconfortável. Sinto muito, mas essa a posição, você vai ter que meio que ignorar essas partes, mas é uma parte essencial do pensamento do Sertiange. Eu acho muito engraçado as pessoas que dizem que São Tomás de Aquino é o maior filósofo de todos os tempos, só que São Tomás de Aquino, por exemplo, comungava, né? Ele achava a coisa mais importante que a Suma Teológica era que você comungasse, que você participasse do sacramento da Eucaristia. E aí as pessoas pegam tudo isso e falam, não, isso daqui é meio que... e tenta pegar uma outra parte. Eu acho muito, muito engraçado. Não que, é claro, uma pessoa não possa estar certa em algumas áreas e outras errada em outras, mas é estranho, porque isso é uma parte essencial aqui. Então, se você não concorda com isso daqui, meio que pule o vídeo ou meio que ignore, para que isso não te cause um desconforto muito grande, né? Então aqui, ele mesmo, ou seja, o estudo, é um ofício divino. Então, tem sempre aquele argumento, puxa vida, eu nem sei se é panteísta ou espiritualista, tem um nome para isso. Chester, eu tava vendo agora há pouco, se você lembrar, coloque aí nos comentários. Mas sempre tem aquele argumento de que Deus está em tudo. Não, Deus é essa energia no universo. E quando eu estou bebendo água, eu estou em contato com Deus. E Deus é essa flor na minha mão. E essa energia perspassa tudo. E essa é a minha religião. Muito que bem, você está certo. Deus está em tudo. O beber de uma água, você está... Quando você fala 2 mais 2 é igual a 4, você está falando a palavra de Deus. Mas não significa que Deus não se revelou de uma forma muito mais própria, de uma forma muito mais pessoal, e que você possa ignorar essa forma mais pessoal. Ele mesmo é um ofício divino, ou seja, o estudo é um ofício divino, mas refletido, é indireto. Ok? Investiga e honra, o estudo investiga e honra os vestígios do Criador, ou seja, o Criador conforme ele foi criando o nosso, vamos pegar o nosso mundo material, ele foi criando, ele foi deixando esses vestígios, né? Então, o estudo investiga os vestígios do Criador. Quando eu digo que a água é fria, ou a composição química do vinagre, eu estou investigando os vestígios do Criador. Ou então suas imagens, ou seja, os homens, que são a imagem de Deus, imagem e semelhança do Criador. O estudo investiga isso conforme escrute a natureza ou a humanidade. Natureza, vestígios, humanidade, imagens.
mas deve ceder em seu tempo a sua frequentação direta, sua com letra maiúscula, porque ele está falando da frequentação de Deus. Ao seu tempo, o estudo, por mais que você indiretamente esteja em contato com o Criador, você tem que tentar pelo menos, uma frequentação direta com Deus. Se não o faz, além de desprezar um grave dever, a imagem de Deus na criação torna-se opaca e seus vestígios só servem para afastar daquele, ou seja, de Deus, daquele que testemunham, ou seja, do testemunho que essas coisas dão de Deus. Mais uma vez, quando você esquece e não tem nem a tentativa de ter um relacionamento mais direto com Deus e pensa que o seu relacionamento com Deus se resume a esse relacionamento indireto através da natureza ou através da descoberta de verdades, né? Essas coisas vão ficando mais opacas, essas coisas vão perdendo a vida, porque essas coisas, elas são criações e reflexo do divino. Se você ignora isso, elas ficam lá por elas mesmas. E Deus, que era aquele que criou tudo e sustenta tudo com o seu significado supremo, ele se dissolve nessas coisinhas e aí vira Deus a caneca. Deus é caneca, né? Deus é a caneca, Deus é a minha lapiseira. É muito bonito falar que Deus é a caneca, Deus é a minha lapiseira, mas se Deus for só a caneca e Deus for só a lapiseira e todas as outras coisas somadas, por mais que sejam todas as coisas no universo, então buraco negro, galáxias, etc, etc, Deus é bem pequeno. Deus é bem pequeno, ele se esfarelou. A energia de Deus se esfarelou em todas essas coisas. Aí tem um pouquinho da energia dele lá no buraco negro, e um pouco na caneca e um pouco na lapiseira. Se por outro lado, você tem esse momento em que você tem contato com os vestígios de Deus e com a imagem de Deus, mas também um momento que você tenta olhar para o próprio Deus, embora de modo apropriado próprio seja impossível olhar para Deus, então tudo volta ao seu devido sentido. Então, os vestígios não servem para me afastar daquele que esses vestígios prestam testemunho, né? Sobre o qual eles prestam testemunho. Okay? Bom, em relação a isso, eu tenho um vídeo ou 3 vídeos para indicar aqui no canal. Talvez você não precisa assistir, mas lá eu trabalho muito melhor e lá eu não falo um ponto que eu vou falar aqui. Então, em teoria, você tem que fazer as duas coisas, assistir os vídeos lá e assistir o resto desse vídeo. Que é sobre o poema A Mais Metafísica em Não Pensar em Nada, do Fernando Pessoa, mais especificamente do Alberto Caeiro, que é um dos heteronômios do Fernando Pessoa, né? Tem muita coisa bonita aqui, mas eu vou tentar ser direto. O poema é o seguinte: há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que penso eu do mundo. Se eu adoecesse, pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho eu sobre as causas e os efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma e sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas ela não tem cortinas. Ou seja, se eu ficar nessa meditação de encontrar Deus ou algum significado por trás das coisas, eu não vou estar olhando para as coisas mesmas. O mistério das coisas, sei lá o que é o mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos começa a não saber o que é o sol e a pensar muitas coisas cheias de calor, mas abre os olhos e vê o sol. E já não pode pensar em nada, porque a luz do sol vale mais do que os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, e por isso não erra, e é comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? Há de serem verdes e copadas, e de terem ramos, e há de dar frutos na sua hora, o que não nos faz pensar. A nós que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que é a de não saber para que vivem, nem saber o
que o não sabem, ou seja, elas não sabem que não sabem, né? Constituição íntima das coisas, sentimento íntimo do universo, tudo isso é falso. Tudo isto não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado, como pensar na saúde ou levar um copo à água das fontes. Ou seja, a existência é muito mais complexa do que eu ficar pensando sobre o que está por trás da existência. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo nenhum. Não acredito em Deus porque nunca o vi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo: aqui estou. Isto é talvez aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, como com o modo de falar que representar para elas ensina. Mas se Deus é as flores, e as árvores, e os montes, e o sol e o luar, então acredito nele. Então, acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes, e o luar e o sol, para que chamo eu Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar. Porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luar e sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luar e sol. E por isso eu abençoo-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe, desculpe, não abençoo-lhe, e por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê. E chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes e amo-o sem pensar nele. E penso-o vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Algumas observações aqui. Primeira observação, Alberto Caeiro é genial, tá? Se você ir nesses 3 vídeos, a propósito, eu aconselho você a, depois que terminar de assistir esse vídeo, assistir aqueles 3 vídeos e voltar aos últimos minutos deste, para que uma coisa complete outra. Se você ir para aqueles 3 vídeos, você vai ver que eu respeito toda a genialidade dele. Mas percebe que aqui ele mesmo nos dá vestígio que a percepção dele de Deus enquanto sendo flores e árvores e montanhas é uma percepção parcial. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que pensar. Existe um Deus que quer que a gente pense nele deste ou daquele modo, né? E daí a outra pergunta seria: será que Deus quer que a gente pense nele somente como sendo flores e árvores e flores e montanhas e sol? Será que este eis-me aqui, se Deus quisesse que eu pensasse nele, ele falaria: eis-me aqui. Será que é só os olhos e o ouvido e o tato e o olfato que conseguem ver Deus falando eis-me aqui? Será que a nossa razão também não consegue fazer isso? Será que de alguma forma, através da razão, da revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, será que essa revelação já não é Deus se apresentando e falando eis-me aqui? Outra coisa, será que nós conseguiríamos ter essa postura contemplativa e despreocupada sempre? Será que conseguiríamos ser esse pastor e tudo? A gente olha essa caneca e eu olho a caneca e é só a caneca que existe e eu bebo a água e é só a água que existe. Será que em nenhum momento essa percepção linda, não me entenda errado, esse tipo de postura perante a realidade é uma das coisas mais belas que nós podemos fazer, né? Ver Deus nas flores e no sol e nas montanhas e nas árvores. Mas será que conseguiríamos viver sempre deste modo? Será que em algum momento essa energia dessa percepção que o guardador de rebanhos está tendo aqui, será que essa energia ela não se esfacelaria? E tanto
as flores, as montanhas, o sol, a água se tornaria mais fracas, se tornariam mais fracas em seus brilhos, como Deus se tornaria mais fraco também? Será que o fato de justamente eu olhar para essas coisas e ver Deus nela, e nesse momento não pensar em Deus deste modo, né? Deste modo, então eu vou rezar uma oração aqui, né? Realmente me entregar a essa montanha que está na minha frente. Será que isso não tem que ser alternado, contrabalanceado, qualquer palavra que você quiser colocar, com uma experiência mais direta para tentar ver o que há por trás das flores e das árvores e etc. Bom, no mundo do Alberto Caeiro, que é um dos heteronômios de Fernando Pessoa, ou seja, ele não existe como pessoa, ele consegue fazer isso a todo tempo. Mas a minha pergunta é: será que o Fernando Pessoa conseguiu fazer isso a todo tempo? Será que o Fernando Pessoa conseguiu olhar a realidade sempre assim? Se não, bom, eu não sou uma pessoa no nível do Alberto Caeiro, porque eu não sou um personagem literário, eu sou uma pessoa no nível do, guardada devidas proporções, é claro, do Fernando Pessoa, porque eu tenho uma alma, eu sou um indivíduo, etc, etc. Então, como que eu leio esse poema dando a chave interpretativa aqui para você? Eu quero pensar exatamente como ele, mas sabendo que Deus está por trás das coisas e Deus está sustentando as coisas. E vai ter um outro momento tão ou muito mais belo do que esse em que eu vou tentar ter um acesso a Deus. Olha que interessante o próximo poema. Pensar em Deus é desobedecer a Deus, porque se Deus quis que o não conhecêssemos, por isso se nos não mostrou. Sejamos simples e calmos, como os regatos e as árvores. E Deus amar-nos-á, fazendo de nós belos como as árvores e os regatos, e dar-nos-á verdor na sua primavera, e um rio aonde ir ter quando acabemos. É lindo, novamente, esse poema, mas perceba, há uma certa autoenganação aqui, uma enganação linda, uma enganação bela, ninguém aqui está tirando mérito. Mas assim, ele está falando, ó, não vamos pensar em Deus, porque Deus quer que nós sejamos simples, então vamos fazer de conta que Deus não existe. Mas ele mesmo, ele está partindo do pressuposto não só que Deus existe, mas que Deus vai dar vida após a morte. Ó, perceba o que ele está falando. Ó, vamos ficar aqui só tentando ser simples como numa árvore, etc, etc, porque Deus vai nos fazer feliz e um dia ele vai dar-nos um rio aonde acabemos, né? Um dia nós teremos um lugar para descansar. Perceba, uma árvore não pensa nisso. Uma árvore não tem esse recuo. Embora o guardador de rebanho queira ser totalmente simples como uma árvore, ele não consegue ser simples como uma árvore. Ele consegue fingir, ele consegue se inspirar numa árvore, ele consegue pensar, eu sou tão natural como uma árvore. E este impulso é bonito, tentar ser natural como uma árvore. Chegar numa paisagem e simplesmente se entregar pela paisagem. Deus não precisa que numa linda paisagem você fale, não, mas isso foi Deus que criou. Isso foi Deus que criou, não posso esquecer. Ai meu Deus, senão eu vou ser seduzido pela beleza do campo. Ora, se foi Deus que criou o campo, você está dando a devida glória ao campo, você está dando a devida glória a Deus. Então é claro que essa postura é linda e nós devemos imitar. Mas nós sabemos que esse espaço de recuo, espaço onde nós pensamos nas coisas, por trás das coisas, no sentido profundo das coisas, esse espaço está ali. E ele é ocupado por uma personalidade, por Deus. É sobre isso que Sertiange fala aqui. A sua frequentação direta, então o estudo ou a contemplação, ou as árvores e as montanhas não podem substituir a sua frequentação direta. Se não o faz, além de desprezar um grave dever, ou seja, se o intelectual não tem a frequentação direta a Deus, ao culto, etc., a imagem de Deus na criação torna-se opaca e seus vestígios só servem para afastar daquele que testemunha. Ou seja, eu não vou conseguir mais ver isso que o guardador de rebanho pressente, mas não quer afirmar com todas as palavras e não quer colocar nisso a